E o culto que ficou 120 pessoas, por muitas horas ali de oração e jejum, a Bíblia vai dizer em Atos 2 que o Espírito Santo desceu. E quando que desceu naquele lugar, foram línguas repartidas como que de fogo. E cada um profetizava, cada um falava em línguas estranhas, cada um começou a buscar o Senhor, a sentir a presença e a graça de Deus. E naquele mover do Espírito Santo, Pedro estava ali no meio. E quando Pedro estava ali no meio, depois daquele dia, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Eu estou falando aqui de Pedro, que eu falei a princípio que Pedro era até analfabeto, mas até depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, a Bíblia vai dizer que na primeira mensagem que Pedro pregou, tiver ouvido a voz do Mestre, mesmo que não aceite a Jesus, mas depois de tudo, todos aqueles que ouvir a mensagem da cruz, aí a trombeta vai soar. Aí vai haver dois grupos de pessoas nesse grande dia. O grupo de pessoas que vai se alegrar, vai festejar nas bandas do Cordeiro, e um grupo que vai chorar. Mas o choro daqueles que vão ficar vai ser tão terrível que vai ser pior do que um velório, pior do que enterrar o próprio filho. Pensa só na dor de uma mãe quando que enterra o seu filho, no ente querido. Vai ser pior naquele grande dia para aqueles que vão ficar. E a Bíblia vai dizer, para terminar aqui, que Jesus vai fazer surpresa para muita gente, até aqueles que pegam como eu, até aqueles que vêm para o culto. Muita gente vai ter surpresa, não somente os ímpios, porque Jesus falou uma certa palavra dele aqui, que chegará naquele grande dia, muitos vão dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, eu batizei, eu estava lá em cima do altar, eu não faltava culto. Aí o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por que o Senhor vai falar isso? Porque muitos se simpatizam com o ambiente aqui, muitos querem estar aqui, mas quando que chega na parte em obedecer a Cristo, aí muitos estão fora. Quando que Jesus nos bota contra a parede, que eu falo, botar contra a parede é contraria a nossa vontade, aí muitos fazem cara feia, muitos falam assim: até aqui não dá mais, até aqui eu pude vir na obra, agora não dá mais para mim, porque o que Jesus está me pedindo, para mim não dá. Então tem muita gente que vai até um certo ponto com Jesus, até onde que lhe convém. Mas quando que Jesus fala assim: abandona esse pecado, renuncia a isso, abre mão disso, abre mão de pessoas. Aí tem muitas pessoas que preferem não abrir mão de coisas, não abrir mão de pessoas, do que ficar com Jesus. Vale lembrar da passagem do jovem rico. Fechei a Bíblia, senão perde até amanhã. Vale lembrar a passagem do jovem rico, que uma certa vez Jesus esteve com ele, e esse jovem faz uma seguinte pergunta: Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? E ali Jesus começa a falar com ele: olha, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Foi falando os mandamentos. E aí no final o jovem falou com Jesus: Senhor, desde da minha mocidade, desde a minha infância, desde quando eu nasci praticamente, eu cumpro esses mandamentos, eu sigo todos esses mandamentos. Ou seja, se for para esses mandamentos aqui para me entrar no reino, então já estou salvo. Então Jesus disse para ele o seguinte: então já que você cumpre tudo isso, então faz o seguinte, pega todos os seus bens, vende eles e reparte para os pobres.
jovem ouve Jesus falar dessa maneira, ele se entristece e volta para trás. O problema aqui não está na riqueza. O problema aqui é que o jovem botou o seu dinheiro como Deus da vida dele. Ele botou a sua fé, sua confiança, o seu poder, tudo aquilo que ele achava de esperança no seu dinheiro, ou na sua herança, nas suas posses, tudo aquilo ali. O problema não é em ter dinheiro, o problema é fazer dos bens materiais o seu Deus. Jesus, até anos atrás, ele tinha uma ignorância terrível, que achava que riqueza era pecado, riqueza leva para o inferno. Não leva para o inferno. O que leva para o inferno é botar o coração no dinheiro, botar o coração até nos meus filhos, fazer do meu filho meu Deus, fazer da minha esposa meu Deus, fazer dos meus pais meu Deus, fazer da minha casa, meu carro, de tudo aquilo que é material, o meu Deus. Quando eu falo meu Deus, é prioridade. Tudo aquilo que eu faço como prioridade nessa terra é o que me afasta de Deus. O que tem que ser prioridade na minha e na sua vida é Deus. Não importa se você tem dinheiro, sem dinheiro, não faça nada dessa terra como prioridade. Jesus fala na tua palavra: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, na medida que você faz a obra de Deus, é natural, você não precisa nem se esforçar muito para ter as coisas do Senhor vai te abençoando automaticamente. Assim como o pai presenteia, tem prazer em dar presente para os seus filhos, principalmente aquele que é obediente, aquele que ouve, aquele que faz tudo que seu pai manda. Assim é o nosso Deus. Então essa noite deixe essa palavra na sua vida. Reflita na sua casa. Até quando você vai ficar andando sem Jesus? Tem pessoas que acham que pode ir a algum lugar se Jesus não pode. É como tirar o peixe fora d'água, não consegue viver por muito tempo. Assim é todos nós. Quem é eu? Quem é você sem Jesus? O que é você hoje com vida e com saúde? Principalmente duas coisas que a pessoa fica impotente. Tira a saúde dela. Tira o dinheiro do bolso dela. Tem pessoas que não é nada, não é ninguém. Do homem, duas coisas: o dinheiro e a saúde. Da mulher, a saúde e a família. E aí? Você vai morrer por causa disso? Sua vida vai acabar por causa disso? Não pode acabar. Porque a sua alegria não pode se sustentar nessas